clientes nossos que, quando a gente chegou lá, eles fizeram um projeto em 2011 com um outro profissional. Naquela época, ela pediu pra tirar a TV da sala, porque ela queria que fosse uma sala um pouco mais pra receber, sabe? Uma outra perspectiva de uso. E aí, quando ela chamou a gente, foi em 2021, se eu não me engano. Eu tava ali quase no auge da pandemia, né? E aí, eles estavam sentindo que a família não tinha mais conexão. Eles não conversavam mais tanto, não vivenciavam tanto mais a casa juntos. Então, cada um ficava no seu quarto e eles, né, viviam cada um a sua vida. E aí, quando ela chamou a gente, ela falou: eu queria voltar com a TV pra sala, porque eu acho que isso vai ser muito bom. E aí eu falei: por que a gente não faz a integração da cozinha também? Porque na cozinha eles tinham uma mesa grande e a família toda ficava setorizada lá quando eles iam cozinhar, porque eles adoravam. E aí a gente acabou fazendo, eles acabaram topando. Quando eu voltei lá, gente, outra perspectiva de família. O engajamento deles, sabe, enquanto família, assim, mudou totalmente. E eles falaram isso pra gente também. O quanto a relação deles enquanto família melhorou muito, assim, né? Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais uma temporada do Ar que Pode Tudo. Nova temporada, começando hoje. Isso aí, porque aqui a gente pode tudo, né? Isso aí. Então sejam muito bem-vindos a esse novo ano, a gente tá muito animada. E esse primeiro episódio, ele tem clima de verão, tá? Tem clima de férias escolares, porque a gente vai falar de um assunto gostoso, divertido. Lançamento na televisão brasileira, a gente vai falar sobre Big Brother, a gente vai falar sobre neuroarquitetura, como os espaços construídos influenciam no comportamento da gente, nas nossas emoções, nos nossos cotidianos. E para isso a gente convidou duas arquitetas especialistas em neuroarquitetura. E uma delas, inclusive, já trabalhou em 4 edições na cenografia do Big Brother Brasil. Big Brother que é o assunto do momento, né? Tá todo mundo falando. E ele... Exatamente. Inaugurou essa semana, né? O Big Brother. E a gente vai fazer, né, essa ligação entre a neuroarquitetura e o BBB, né? Como que eles usam nos ambientes, né? Que fazem as pessoas ficarem mais estressadas. É porque o que dá ibope, na verdade, são os conflitos. São os BOs, né? Acho que são os BOs. Então, exatamente. Acho que toda essa cenografia foi pensada. A gente acha, tá? Mas a gente vai conversar com elas vão passar algumas ideias interessantes pra gente, alguns conceitos, né? Exatamente. Porque é uma ciência comprovada e tudo mais. E a gente trouxe aqui 2 especialistas em neuroarquitetura. Lu Ventura, arquiteta, linda, maravilhosa, que já trabalhou na Globo, mas não pode falar muitas coisas aqui, tá? Então segura a onda. Mas vai falar assim. Vai soltar umas fofocas boas pra gente. E Natália Bage, também neuroarquiteta, isso, né? Então, arquiteta e sejam bem-vindas, meninas! Prazer receber vocês aqui. Prazer também. Prazer é nosso. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença. Antes de qualquer coisa, né, eu queria só que vocês rapidamente falassem um pouquinho de vocês, né? Assim, a Lu já tem uma estrada... Né? Sou mais velha um pouquinho que você. Muito pouquinho, né? A Natália tá no auge, né? Aquela coisa da juventude. Todo mundo aqui assiste Big Brother? Assiste. Sim. Nossa, gente, eu assinei... Pode falar essas coisas? Eu assinei Globoplay. Você vai assistir Big Brother? Eu também. Aqui nós trabalhamos com representatividade. Eu sou aquela que não assiste a, sei lá, 10 anos. Não fala essas coisas, amiga. Não, mas eu vou representar as pessoas que não assistem, mas que a partir desse momento vão entender, de repente, alguns conceitos. Porque olha aquela casa toda colorida, né? Cheia de estímulos. Mas por que isso, gente? Essa decoração tá uma coisa A gente meio que já esquisita. entende, né? Mas as pessoas levam assim, nossa, que coisa cafona, né? Mas tem um porquê, né? Aquilo lá não é uma casa pra você morar e viver feliz e ter um bem-estar e um sossego. Não é pra isso. Ninguém tá lá pra passar férias. Exato. Não é? Então, a gente não pode esquecer que é um cenário, né? Exato. As pessoas moram, mas uma casa, é um cenário. Exatamente. Lu, fala um pouquinho, assim, de você, da sua história. Então, tenho 26 anos de formada, sou arquiteta de formação, fiz uma pós-graduação em design de interiores e agora estou me especializando em neuroarquitetura, que é um tema fascinante, assim. Natália, enfim, já se formou até. E eu tô apaixonada, eu tô a louca dos livros, não paro de estudar, porque realmente é uma coisa que a gente já usa há muito tempo, né? Intuitivamente, assim, a gente já usa. E agora tá comprovando tudo que a gente achava que realmente era. Então, o tema é enorme, é super abrangente, é bem bacana.
O BBB tem muitos aspectos de neuroarquitetura. Hoje eu não trabalhei por um tempo lá, mas eu, como espectadora, como estudiosa de neuroarquitetura, eu consigo ver alguns elementos que são bem interessantes, né? Que é legal explicar para o público, né? Assim, porque as pessoas leigas não entendem, né? Exato. Eu acho que não. E eu acho que é um pouco disso, né? Da gente ter essa visão, né? Hoje em dia, totalmente diferenciada, porque a gente está estudando neuroarquitetura, então. E eu digo estudando porque é um estudo que não para, né? Mesmo depois de formada. E conseguir perceber hoje em dia a diferença, né, da arquitetura de ser cafona e de ser pensada, né, para estímulos e tudo mais, é o que me fascina. Assim, tem pouco, um conceito, assim, você consegue explicar a neuroarquitetura em algum conceito? Você consegue falar pra gente? Então, a neuroarquitetura, ela trabalha muito com a percepção cerebral do indivíduo frente aos estímulos que a gente está provocando na arquitetura, né? Então, a gente busca, através dos espaços que a gente cria, trazer estímulos sensoriais para o nosso cliente. Então, isso dentro de um aspecto residencial trazer mais tranquilidade, mais conforto. E o que é o conforto? Né? Então, a gente precisa também se apegar muito a esses detalhes que a gente não pode generalizar, né? E aí, eu entendo que a neurociência, ela meio que generaliza ali um pouco, né, o ser humano. E aí, quando a gente atrela isso com a psicologia, que também é um ponto de gancho, a gente consegue, de fato, entender o indivíduo, né? E aquela família e aquela essência, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, a gente conseguir trazer estímulos cerebrais, né? Entender ali os estímulos, né? Através do espaço. Então, esse link é bem interessante, né? É bem isso, porque as pessoas perguntam, o que é neuroarquitetura? Neuroarquitetura é uma palavra que foi criada, mas é um estudo multidisciplinar. Então, a gente tem neurociência, psicologia e arquitetura trabalhando juntas para trazer um benefício para o usuário daquele espaço. A gente fala usuário, eu acho que você também, a gente trabalha mais com interiores, mas a gente está falando de qualquer espaço construído, inclusive público, inclusive corporativo, inclusive comercial. Então, e aí a gente está vendo agora, inclusive na televisão, de cenário. Mas é um estudo que existe, é bem recente, o estudo de neuroarquitetura, tem uns 20 anos mais ou menos, acho que em 2003 que esse termo foi criado. Hoje está muito em evidência, principalmente pós-pandemia, porque a saúde mental das pessoas a nível mundial deu uma piorada, deu um pano geral. Eu estava vendo há pouco tempo uma matéria, 25% que cresceu em doenças mentais no mundo durante a pandemia. Então, chamou mais atenção ainda para isso. Vocês são arquitetos, devem ter visto também, todo mundo teve uma procura maior de clientes pós-pandemia, porque você começou a cozinhar e viu que sua cozinha não era tão bacana, que você trabalhou em casa e que não era legal, que seu quarto que você passou a ficar mais tempo. Então, tudo isso fez ainda mais ficar com o tema neuroarquitetura em evidência. Então, o que a gente aprende é como, né? Então, assim, eu acho que desde sempre a gente sabe que qual restaurante que você gosta de ir, qual hotel que você gosta. Então, a gente está vivendo hoje uma era... O comercial, acho que sempre já teve mais essa coisa de cenário, de você criar, né? O residencial, acho que começou mais por agora mesmo, né? A visão porque a gente disso. pensa assim, o que a gente tem de estímulo cerebral, falando um assunto mais assim, chatinho, mas é como que chegam as informações. Então, a gente está no ambiente, o tempo inteiro a gente está trocando com o ambiente. Então, a temperatura, a cor do ambiente, a iluminação, o cheiro, tudo aquilo vai ativar pontos no seu cérebro e que vai gerar emoção. Aí a gente vai entrar já nisso do que acontece no Big Brother com isso. Então, o tempo inteiro é estímulo. E aí depende do estímulo que você está recebendo e aquilo vai gerar uma ação. Não existe ambiente neutro, né? Tem um autor inglês que diz, não existe nenhum ambiente neutro. Ele vai te impactar positivamente ou negativamente. Então, o que acontece nos ambientes corporativos? Ou você estimula a produtividade, a concentração, ou você estimula a criatividade, ou você não estimula nada e você perde com isso. Então, qualquer ambiente você vai ter ali, não é neutro, né? Você vai ter um resultado. Não, agora em corporativo você tem muita área de descompressão, que aí entra muito biofilia. Sim, o verde, assim, né? E isso é comprovado, né? Assim, eu acho que acontece. Não, é comprovado que as pessoas adoeceram menos, tiraram menos licença por problemas de saúde mental, porque você mudou o espaço. Então, a gente que trabalha com isso, a gente tem uma ferramenta gigantesca. Claro que assim que você sai da arquitetura falando, eu vou mudar o mundo com minha arquitetura. Agora a gente pode mudar o mundo, porque a gente pode mudar
a vida das pessoas. Exatamente. A saúde mental. A gente muda alguns mundos de algumas pessoas. Isso é muito que legal. A gente comece ali pouquinho, a gente já tá melhorando. Grande, então, é um tema muito legal, assim. Então, eu acho que tem bastante coisa pra gente falar. E a gente fala muito também, a gente estava falando do BBB, você trabalhou no BBB, né, Lua? Assim, eu nem sabia, olha, eu convidei a Lua e eu comecei a falar, olha, gente, acho que é legal a gente trazer esse assunto também do BBB dela. Vocês sabem que eu trabalhei no BBB, né? 4 edições. 4 edições, que massa. Inclusive, então, eu falei, você é perfeita. Imagina. Era pra você. Lá no início, logo que eu me formei, eu trabalhei, fiz estágio, trabalhei em um monte de tipo de programa e já tinha me formado e me chamaram para um programa específico, eu não sabia bem o que era, e era o Big Brother. Eu fiz algumas edições bem lá atrás, e é o que a gente estava falando aqui antes. Eu não me lembro de ter nenhum intuito de neuroarquitetura aplicada. Até não porque tem 20 isso. anos, foi 20 anos Tem 20 atrás, anos, eu acho que eu me lembro que foi 3 ou 4, uma coisa muito antiga. É mais ou menos o tempo que você falou que começou. Quando começou a neuroarquitetura. Mas lá atrás, a gente já queria... eu não era responsável, eu era cenógrafa assistente, né? Eu trabalhava, mas né, tinha uma equipe toda. Então, assim, a gente queria muito marcar os espaços e hoje eu vejo isso muito evidente. Uhum. Então, o fundo da pessoa precisa dizer aonde ela está, a gente precisa reconhecer o telespectador, né? Saber o que está acontecendo aonde, né? Precisa estar bem definido, bem demarcado. A gente não tinha esse intuito de perturbar, de deixar a pessoa irritada, estressada. Realmente eu não me lembro disso. Mas a gente teve uma edição que eu fiz um quarto de ursinhos. A gente fez um quarto todo fofo, todo como se fosse um quarto infantil. Hoje, estudando, eu vejo que um adulto não se sente bem dormindo num quarto de ursinhos. Você pega aqueles caras fortões, não é confortável. Você tá dormindo 3 meses num quarto de bebê. E aí você tinha um quarto de grafite, tinham várias coisas bem legais. E agrava com a clausura ali, né? Porque sim, aí entra um ambiente ponto. que você vai e depois você... curte outros ambientes. E tem também aquilo que você falou, né? A história dos participantes, né? Então, dependendo da história de cada participante que tem lá, ele vai, por exemplo, se incomodar muito com um quarto de ursinho e vai adorar um grafite, vice-versa. Vai ter gente que não vai conseguir ficar dentro de um quarto escuro de grafite. Isso que a Natália falou. Que já setoriza. A percepção ela é individual. Então, não é uma percepção... A minha não é a mesma sua. Porque o que conta... Porque a gente pensa assim, percepção. 5 sentidos, né? Visão, olfato. Mas não é só isso. A gente tem memória, a gente tem dor, a gente tem uma série de estímulos que às vezes você vai te levar num restaurante bacanérrimo que você vai se sentir deprimida. Porque aquele espaço te traz uma lembrança de alguma coisa. Que às vezes você nem sabe, nem você não sabe, associa. Mas então não é igual, sabe? Então que a gente tá falando de cultura, de cidades diferentes. E o Big Brother é muito isso, né? São pessoas múltiplas. É verdade. De classe social diferente, de regiões diferentes. Verdade. Então você tem um quarto ali que tem um deserto. Cara, quem é, né? Lá do sertão, nossa, tá em casa, né? Tá ali vivendo uma coisa e aí vai pra lá por resgatar aquele apego, assim, porque você não tem nada lá que lembre a memória da sua família, você não tem uma foto, você não tem nada, né? Você não tem um objeto seu, pessoal, você não tem um livro, nada, é tudo muito... É um cenário, gente, é um programa, é um reality, então não é... Tem memória afetiva. Então, às vezes, você se apega a algumas coisas. Na história do Big Brother teve isso, né? Pessoas que conversam com o bibelô. O melão, né? O melão, foi o... Esqueci o nome dele. Porque a cabeça Bambam, ficou conversando com o Maria Eugênia. Vassoura, melão é outra coisa. É igual melão, acho que aquele final. Foi esse que eu misturei um personagem com a bola e tal. Então, na arquitetura mesmo, a gente tenta trazer isso. Memória afetiva, né? Sim. O que vai trazer para aquela pessoa um conforto. Hoje tem muito essa coisa da idade também, né? Da gente projetar para as pessoas que estão ficando velhas. E além de acessibilidade, de uma série de coisas, tem muito isso de memória. E a gente tem, você deve ter isso também, um briefing específico para você entender, porque às vezes a pessoa chega ao escritório e fala assim, nossa, eu quero minha casa assim. Aí você olha e fala assim, eu sei que não é isso, sabe? E aí você vai tentando entender como você vai fazer a vida dela ser melhor, completamente diferente do que ela está te pedindo. Sim. E aí é um trabalho que é muito legal, que entra a psicologia. Então, é tudo misturado, assim, né? É muito legal. É legal porque às vezes as pessoas acham que o trabalho de arquitetura é decorar a casa, né? Ela vai escolher o meu sofá, vai escolher... Virar a casa tem uma psicologia, né? Atrás de tudo, uma coisa muito mais profunda, né? E as pessoas não sabem, né? É interessante porque esse gancho com a psicologia
ele não é muito recente, né? Assim, ele já vem muito lá de trás, né? Assim como a neurociência aplicada à arquitetura. Mas agora estão se falando muito, né? Então as pessoas estão começando realmente a entender, as pessoas leigas, né? Estão começando realmente a entender a importância disso para dentro de casa. E eu vejo muita gente vindo procurar a gente no escritório perguntando sobre a psicologia realmente, como é que funciona na prática, e o quanto isso impacta depois, né, que a gente produz o projeto, o quanto isso impacta muito positivamente até na hora que a gente vai apresentar o projeto. Porque, assim, eu vejo clientes, né, quando a gente faz um briefing lá no escritório, a gente usa com embasamento a psicologia. Então, eu deixo a conversa muito solta. A gente não se apega em relatórios e, enfim, perguntas listadas. Eu deixo ela me contar da essência dela, da vida dela mesmo. E já teve de tudo lá no escritório. Já teve marido se declarando pra mulher, já teve briga. Já teve de tudo, gente. Uma loucura. Que legal. Mas, assim, isso... Que legal, teve briga! Eu quero treta. Não, e assim, é importante isso. E eu gosto quando os clientes eles se soltam dessa forma, porque mostra a realidade nua e crua ali, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu levo muito em consideração também hoje em dia pra toda a produção dos projetos, porque a gente vê o quanto isso impacta, né? Então, por exemplo, essa questão de entender mais da pessoa. Lá no escritório, quando eu faço um briefing e eu identifico que aquela pessoa é muito da organização, que ela não aguenta ver um copinho fora do lugar, que aquilo já vai dar um toque. Eu já vejo que aquele 3D, ele precisa corresponder a essa expectativa dela nesse sentido também. Então, por exemplo, uma cliente que gosta muito de ambientes muito limpos. Ai, eu tenho problema com limpeza, eu gosto de tudo muito organizado. Eu não posso colocar um 3D de cama bagunçada, com a colcha toda dobradinha. Sim, aquela colcha que tem um movimento, né? Não posso colocar isso, porque instintivamente ela não vai se conectar. Exatamente. Então, e o que tem toque, você não pode trabalhar com a simetria jamais, né? Exatamente. Tem que ser tudo muito simétrico. Exatamente. Então a gente trabalha muito isso no escritório e eu vi o quanto a neuroarquitetura também ajudou a gente na produção dos nossos próprios projetos, para conseguir trazer para o cliente aquilo que ele realmente gosta e para ele olhar o 3D e falar, nossa, eu amei tudo, eu não quero mudar. Hoje em dia a gente tem sentido muito isso lá no escritório, que a nossa taxa, né, de aceitação de primeira aumentou assim, quase em 80%. Desde o ano retrasado, né? Que você já coloca no 3D, naquela apresentação, né? Tudo... A gente já apresenta as imagens renderizadas, né? Que são aquelas imagens reais, para o cliente com aquela perspectiva, mostrando exatamente como é a vida dele ali, né? Então, se ele é um cliente muito organizado, a gente já mostra o quarto todo organizadinho. Então, tem um difusorzinho, sabe? Um bloquinho de difusor. Tem a cama bem arrumadinha, bem esticadinha. Então, assim, isso também é a neurociência aplicada. Desculpa. E aí, se a pessoa for muito... Sim, se for mais relaxada, tiver aí você já bota um chinelinho do lado da cama. Exatamente. Aquela aberta, meio com a orelha dobrada. Exato. Gente, isso Mais folhinhas no quintal, perto da piscina, assim. É impressionante, romântico, poético. Porque, assim, a gente... né, trabalha a neuroarquitetura no projeto, né, em todo o desenvolvimento, mas a gente também vende aquilo ali, né, que a gente está produzindo. Então, a neuroarquitetura ela também serve para essa venda, né, para essa captação. Então, tudo isso tem um grande envolvimento, né, não é só na fabricação daquele espaço, né. Então, tem inclusive a lua. É quando você entende da percepção, da importância, o que vai gerar emoção. Eu tava falando pra vocês, na verdade, assim, o que a pessoa come ajuda ela a ficar mais relaxada e mais confortável. A forma como você se veste, que ela tá te vendo, você vai passar mais confiabilidade ou não. A cor da sua logomarca, isso o marketing trabalha há muito tempo, a coisa de cor de marca, o que você quer passar naquela marca, mas o nosso escritório tem que passar isso também. Então, e aí eu tava lendo uma matéria lá que diz, por exemplo, o açúcar, né? Se você serviu o chocolatinho na reunião, você vai aguçar um sentido na pessoa de conforto, que é o que o chocolate traz pra gente. Sim. Então, se ela tá em dúvida, se ela tá muito pensando, ela começa a relaxar e ela já fica mais confortável. Então, é legal você oferecer alguma coisa com doce. Não é à toa que você vai em todas as lojas, inclusive patrocinadoras aqui, que você
cappuccino maravilhoso. Você tem o chocolatinho, aquele você cheirinho de tem- café, né? Isso Tomando a loja deixa toda. a pessoa em conforto maior. Verdade. Inclusive, até aqui em primeira mão, não sei, eu vou fazer um projeto para Delano agora, da sala de fechamento de reunião deles, que eu fiz algumas críticas e aí... Ai, Deus me livre. E aí a gente vai fazer, entendeu? Que é por isso, porque a pessoa que vai contratar um serviço, ela precisa ter a confiança, ela precisa estar confortável para fechar aquilo, normalmente são valores altos. Então você tem uma série de estímulos, temperatura, cor, assento, texturas, tudo vai favorecer. Então, para corporativo, a neuroarquitetura eu acho essencial. Acho que tudo, né? A gente começa a ficar tão apaixonada pelo tema que a gente fica tema até encantador. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que é muito legal de corporativo, a Natália deve saber. A Centauro, por exemplo, você tem aquela pista de corrida em todas as lojas, é uma marca dela. E se você prestar atenção, a porta não é do tamanho da pista de corrida. A porta é muito maior. Ela pega a fachada inteira da loja. Se você parar, eu fiz esse teste porque na aula falaram e eu fui ver. Se você parar, todas as pessoas, no dia que eu fui, quase 90%... Entram pela pista. Elas entram pela pista. E elas fazem o percurso da loja pela pista. E aí você fala assim, gente, isso é neurociência. Isso é o seu cérebro mandando você seguir um caminho. Então, quando você tem, em corporativo, pontos de interesse, você conduz o cliente para onde você quer. Exatamente. Né? O Big Brother tem uma coisa que eu percebo agora, você pode ver que ele tem muito estímulo. Então, assim, para todos os lados que você olha, né, a gente está falando que o tema era um pouco Big Brother, você tem a sala, por exemplo, eu fui olhar, né, começou agora, acho que ontem eu estava vendo. Pavorosa. Todos os lugares que você olha, você tem elementos atrativos. Então o seu cérebro não relaxa. Porque o tempo inteiro, tá chamando atenção ali tá chamando atenção. Você tá o tempo inteiro sendo atraído para vários pontos de interesse. E aí você não relaxa. Então, essa é uma coisa, não sei se é proposital ou não, realmente eu não trabalho mais lá, então eu não sei. Não, mas a cabeça fica confusa num ambiente assim. Exatamente. E um projeto mal feito de corporativo também faz isso. E residencial também. Então, o hall, por exemplo, de uma portaria ou da entrada da sua casa, ela tá te levando para um ambiente. Então, existem alguns recursos de você fazer isso ficar mais interessante. Que a pessoa entre na sua casa mais confortável, em tudo. Então, você pensar, todos os espaços construídos, eles estão influenciando a gente o tempo inteiro. Sim, não é pra ser meio só louco, bonito, né? Não. Tem uma razão. Tem um monte de coisa a mais. É legal, assim, essa semana, acho que segunda-feira eu fui na dentista, né? E aí... Ela tava falando do meu podcast, né? Porque a gente é famosa, tô brincando, né? Eu tô zoando. Mas aí ela tava falando do podcast, pediu um autógrafo. E aí ela tava falando, eu falei, engraçado a gente falando sobre BBB e tal. Eu falei, a gente vai gravar agora um programa sobre BBB e tal. Porque aí eu contei, assim, rapidamente, né? Porque tudo lá tem um porquê, né? A gente às vezes olha e fala assim, nossa, que coisa brega. Ela falou, nossa, mas eu vi exatamente isso, achei tão brega. Ela é totalmente leiga, né? Aí eu falei assim, cara, mas não é brega, é inteligentíssimo, sabe? Nossa, tudo que tem lá é incrível, porque a pessoa que tá fazendo aquele cenário lá, né, tudo tem um motivo, né? Eu tava olhando, tinha um quarto, não sei se dá pra gente, na edição, né, colocar uma imagem aqui pra pessoal visualizar, mas tem um quarto lá no BBB que ele tem um piso todo quadriculado de preto e branco, e ainda... É o quarto do líder. É o quarto do líder? E ele faz ainda um movimento. Gente... Provoca instabilidade, né? Nossa, eu acho que eu levanto da cama e eu caio. Sim, se eu ficar no quarto desse, eu enlouquecer. Você bebeu um pouquinho, né? Não, imagina. Mas assim, é aquilo que você falou, o cérebro não descansa. Então você naturalmente vai ficando irritada, né? Então eu tava até comentando assim, eu falei, cara, imagina, eu acho que no BBB eu vou arrasar. Mas pensando por um outro lado... eu surtaria. Eu acho que nesse quarto, eu nem sabia que era o livro, eu vi que era um quarto, assim. Gente, nesse quarto eu acho que eu ficaria incomodadíssima, assim, sabe? Eu acho que eu ia começar a ficar agressiva, querer bater nas pessoas. Não duraria 5 dias. Não duraria, eu acho que eu seria cancelada. Por expulsão também, eu acho que... agressão. Nossa, não dá. Gente, vamos aproveitar aqui, que já que a gente falou sobre os nossos patrocinadores, né? Opa! Que estão com a gente aqui no nosso programa e na nossa vida, no nosso trabalho também, de vocês, né? A gente queria agradecer aqui nesse momento a Vilarejo Conceito, que é a nossa patrocinadora.
que nos permite estar aqui, né, distribuindo e compartilhando esses conhecimentos com essas pessoas tão maravilhosas. Mendonça Construções também, que soluciona, né, todas as questões de obra. E a Delano, que tem o seu mobiliário, né, feito sob medida. Inclusive, a Lu falou que tá até fazendo... Vamos fazer. Vai fazer o projeto lá delas. Então, tá sempre com a gente, né? E acreditam, né, no nosso projeto, né? Que tá bem bacana. São parceiros nossos também, pelo menos. São parceiros de trabalho, de vida, né? Pessoas, empresas com quem a gente pode contar, que a gente sabe que a gente pode entregar um trabalho de qualidade. Exatamente. A tempo, né? Com produtos, com variedade, atendimento ao cliente, pós-venda, né? Que é mais uma importante. coisa que pra gente, assim... Verdade. É muito importante, faz toda a diferença. Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores. E continuando no BBB, vamos falar do BBB. Assim, quais são as emoções, assim, que vocês olharam já as casas, assim? Olhei. As casas, ó, os ambientes? Então, as outras edições também são interessantes, né, da gente falar, porque... O BBB, eu acho que já vem nessa linha, né, já há um tempo. E o que eu percebo muito é que, assim, no começo, realmente, as pessoas vão se setorizando ali, e aí foi um pouquinho do que a gente conversou antes, né? Que eu acho que os grupos já se formam ali muito por conta das percepções que cada um tem de sua vida. Então, por exemplo, quem é mais fofinho, né? Mais delicado, vai pra um canto. Já vai rolando uma identificação. Rapidinho isso acontece. Vai pra um quarto mais romântico, né? Já ali. Só de botar a mala, você já... a possibilidade de escolher, né? Sim, eles entram. Eu acho que quem entrou por último agora, pelo que eu vi do programa, não tinha muita opção. Porque tá lotada essa casa. Mas quando eles entram, assim, eles vão pro quarto, olha, vou querer ficar aqui e tal. Eles escolhem, né? E aí eu acho que, assim, nesse primeiro momento, tudo são flores, né? Eles vão vivenciar aquilo ali, porque ainda não é uma vivência tão, né, de tanto tempo. Agora, gente, quando dá um mês, deve ser uma loucura aquilo ali, porque você olhar para aquelas cores, né, aqueles estímulos visuais o dia inteiro. Bem antes. De um mês, né? Eu acho que antes, né? Eu acho, porque, né, eles não saem dali, é uma clausura total, né? Não, e é legal. Tem isso também, né? Que a Lu tava comentando, né? Que na época que você trabalhava lá, você comentou que não é nem só cores, né? É tudo ali. Não, eu acho que, pra mim, um dos pontos mais importantes, assim, nisso é a iluminação. Eu ia falar. Porque a gente tá falando de estúdio, né? É um cenário, é estúdio. Estúdio é luz chapada. Então, é luz muito forte. E é uma luz muito ruim, numa né? temperatura ruim para residencial. Inteiro. O dia inteiro. Que é aquela luz de meio-dia, né? De 6.000K, que é pra deixar você ligada. Isso, então. Porque aí, né, vocês sabem, mas uma das coisas que a gente estuda é o ciclo circadiano. Então, o nosso organismo funciona de acordo com o nascer e morrer do sol. Então, o que acontece? Quando você pega um espaço que você não tá com a luz do dia, você não tem janela. Você quer explicar isso rapidinho? Porque tem gente que não é da nossa área, né? Assim, o que é isso? Só então, o pessoal entender. A gente tem, e a gente consegue reproduzir isso com iluminação. Então, a gente nasce lá, o sol nasce lá, a gente acorda com uma luz bem fraquinha, mais avermelhada, e vai ficando mais amarelada, que as pessoas costumam falar, luz amarela, luz branca. Não existe muito isso, né? A gente tem temperaturas de cor que vão lá desde baixinha, 2.700, vai chegando a 3.000, vai chegando a 6 e depois volta. Então, a gente tem um ciclo inteiro. Quando você começa a não ter acesso a essa iluminação, o seu corpo não entende que horas que é para dormir, que horas que é para acordar. Você está o tempo inteiro no pico, que é meio-dia. Meio-dia é a luz de 6.000K. Meio-dia, o seu cérebro tá mandando pra você assim, trabalha, produz, não 6.000K, pra quem não é da área, é a luz mais branca. Bem branca. É a luz de mercado, é a luz hospital. de hospital. Eu chamo de centro cirúrgico. Eu falo, gente, isso é luz, pelo amor de Deus. O cérebro não é quando você tá sobre... Tanto que em hospital, para as pessoas que trabalham em hospital, existe uma forma também, né? Eles têm esse período de descompressão, porque eles não aguentam. O cérebro enlouquece. Então, assim, na casa não tem isso. A gente é uma iluminação inteira. Você tem um jardim, sim, mas eles passam muito tempo lá dentro, né? Sim. Então, os quartos não tem uma luz confortável pra você falar, agora começa a dar sono, né?
E quando o seu corpo não funciona, começa a bugar, né? A gente sabe disso, que uma noite mal dormida vai te levando ao estresse, você vai ficando Bem rápido. estressado demais. Então a iluminação eu acho muito importante. É um fator do Big Brother, mas é um fator bem importante de neuroarquitetura. Um exemplo, assim, Canadá, por exemplo. Canadá, você tem vários períodos do ano que você não tem sol. E agora, os projetos corporativos, eles estão começando a reproduzir essa luz dentro do escritório. Então, você começa com uma luz mais fraquinha, chega na forte. No próprio, não é um dimmer, né? Uma automação, ela vai te levando. Então, o funcionário vai para casa mais relaxado, já pronto para dormir. E aí, eles comprovaram que as pessoas que estão submetidas a esse tipo de iluminação, que é uma iluminação interativa, elas não estão adoecendo mais. Elas conseguem ter uma qualidade de vida melhor. Então, você não tem licença médica por depressão, por ansiedade. Então, é isso. Eu acho que a neuroarquitetura, o objetivo dela é bem-estar. É qualidade de vida. É isso mesmo. E que a gente já fazia intuitivamente, né? Antes, né? De bombar tanto, né? Sim, Esses estudos científicos, né? Exato. Só que agora, como a Lu Porque falou, agora tem comprovação. provado. Agora começou a comprovar o que a gente intuitivamente fazia. Que é muito legal. Tem uma coisa interessante também vamos falar do quarto branco, já dá. Quarto branco é uma coisa. Mas cor. Eles fizeram um teste na Alemanha e que as pessoas eram submetidas a cômodos diferentes, de cor diferente. Era uma degustação de vinho. Para pessoas que entendem, darem notas, tudo sobre o vinho, percepção que ele tinha de sabor mais amargo, mais não sei o quê, né? Que as pessoas que entendem. Sim. Uma sala toda vermelha, mais frutada, com coisas, né? Madeirado. Eu senti ali E aí no vermelho, no azul, não me lembro exatamente, mas eram 3 cores. E é engraçado que o mesmo vinho teve notas e avaliações diferentes por causa da cor do ambiente. Da mesma pessoa? Então, na mesma pessoa. O seu paladar, a sua percepção de paladar muda de acordo com o ambiente que você tá. Então, isso é muito louco também. E aí você pensa, né? Gente, como, né? Como é que Isso a gente é tá bem o tempo interessante. inteiro? Até um restaurante, talvez a comida nem seja tão boa e a gente tá achando maravilhosa porque o ambiente tá gostoso, tá te propiciando. Deve ser, né? Eu acho que isso explica muito. Meu marido que fica reclamando que ele vai naquele Paris 6, que vende batata frita, não é isso? Que vende Maravilhoso. Eu adoro. Maravilhoso, assim. A minha marido fica assim, cara, a gente tá pagando uma grana nesse restaurante, isso aqui, pra comer um bife com batata. Eu falei, amor, mas olha só, deve ser isso, que a gente vai lá, come bife com batata e acha tudo muito maravilhoso. Que é maravilhoso. Pega um outro ponto, porém, né? Que a gente também aprendeu, a Natália também deve ter tido na aula, a gente está vivendo uma era de experiência. Então, hoje a gente não vende mais produto. Você pode perceber isso, quem trabalha em marketing sabe. Hoje você compra experiências. Então, assim, o produto ele tá vendendo ali, compra não sei o quê, porque você vai ter a sensação de não sei o quê. A loja, ela vai te dar, né, uma experiência diferente. Não, vem aqui na loja, porque você vai... Aí você tem um cheirinho, a Farm tem um cheirinho da Farm. Então, você entra, você pode estar de olhos fechados, você sabe que tá entrando, que a música é diferente. Então, né, a Natália fala também, é experiência, restaurante, corporativo também, mas mais comercial, muito, né? Teve um caso, eu não lembro agora qual foi a loja, mas era uma loja de grife e que foi numa aula de comercial, que foi bem interessante. Eles falaram que tinha uma bolsa que ela custava, assim, cerca de uns 30, 40 mil. Era uma bolsa bem cara. Se eu não me engano, era um Vuitton. Tem vários. E aí ela ficava, assim, num ponto estratégico da loja, que era como se fosse um pedestal mesmo, sabe? Algo com uma iluminação focada nela, sabe? Um pedestal mesmo. Uma gente, joia. Imagina uma joia. Destaque, né? Exato. E aí tinha todo um caminhar da loja que te fazia rodear essa bolsa e se sentir envolvido por ela. E aí as pessoas, né, tinha todo esse caminhar justamente para as pessoas olharem ela, apreciarem e quererem comprar. Então tinha tudo ali envolvendo realmente Pra o virar consumidor um para virar um objeto de objeto de desejo. E pra achar, acho que são 20 mil baratinhas. Aí lá no fundo da loja tem uma de 15. Aí você fala assim, mas essa tá barata. Aquela ali E quando a 35. pessoa compra, ela também tem um caminhar dentro da loja, né? Desde o momento que ela pega a bolsa até o caixa, ela tem todo um caminhar da loja que também é envolvente, como se fosse uma passarela, sabe? Então, isso é muito interessante. Aí ela também, posta no porque- stories depois. Isso. Ela faz um videozinho. Ambientes instagramáveis. Porque a pessoa fica se sentindo, nossa, eu tô arrasando com essa bolsa, olha só, desfilando. E você sai da loja, né, com aquele impacto, nossa, tô aqui arrasando demais.
E aí depois que você pensa, né? Aí chega em casa, você olha pra aquela bolsa, Não tem mais passarela pra... Cadê a passarela, gente? A bolsa tá aqui, mas a passarela... A comida, não você tem mais. sente muito isso, gente? A comida num prato, num lugar num legal, restaurante. é outra sabor, Aí é você outra pede em coisa. casa, é outra coisa. Não outra tem coisa, gosto. não tem, né? É experiência, né? Eu acho que a neuroarquitetura, ela fala muito sobre a experiência do consumidor também. E aí eu acho que é interessante também, quando a gente traz isso pro corporativo, não é algo que eu faço, né? Corporativo comercial, mas é onde a gente consegue ver mais resultado, talvez, né? Porque o residencial a gente consegue impactar muito na vida daquela família, isso com certeza. Mas o corporativo comercial é, assim, visível... Né, todos os dias. Sim, As técnicas são diferentes. Impacta diretamente na venda. Exatamente. Né, do consumidor. Exato. Ele vai querer consumir, né? E também no local de trabalho, né? Porque assim, gente, ninguém merece um escritório de arquitetura, imagina. Todo branco, com as cadeiras, né, todas da mesma cor, enfim, coisas assim, né? Você não fica... Você não tem um senso criativo muito aguçado, né? Influencia nas relações Exato. também, na produtividade, nas relações, na Exatamente. criatividade, em tudo, né? Pois é. E também, se você tiver um ambiente muito limpo, né? Você dá sono, né? Exato. Você fica entediado, assim, daqui a pouco você tá assim na frente do computador, tipo, né? Não tá produzindo. Então você realmente precisa dar esses estímulos pra pessoa ficar um pouco mais ligada, né? Não doida, assim, né? Tem um caso de uns clientes nossos que, quando a gente chegou lá, eles fizeram um projeto em 2011 com um outro profissional. E aí, no caso dela, né, naquela época, ela pediu pra tirar a TV da sala, porque ela queria que fosse uma sala um pouco mais pra receber, sabe? Então, assim, Pra era conversar. uma outra perspectiva de uso. E aí, quando ela chamou a gente, foi em 2021, se eu não me engano. Eu tava ali quase no auge da pandemia, né? A gente tava vivendo muito aquilo. Ela tinha tem, né, 2 filhos, mas eles estavam bem adolescentes, assim, na época, quase fase adulta. E aí eles estavam sentindo que a família não tinha mais conexão. Eles não conversavam mais tanto, não vivenciavam tanto mais a casa juntos. Então cada um ficava no seu quarto e eles, né, viviam cada um a sua vida. E aí quando ela chamou a gente, ela falou: eu queria voltar com a TV pra sala, porque eu acho que isso vai ser muito bom. Né, porque é uma oportunidade de a gente ver um jogo de futebol juntos, né, fazer algo juntos. E aí eu falei, por que a gente não faz a integração da cozinha também? Porque na cozinha eles tinham uma mesa grande e a família toda ficava setorizada lá quando eles iam cozinhar, porque eles adoravam. E aí a gente acabou fazendo, eles acabaram topando, não era o que eles queriam de obra, né? Eles só queriam dar uma cara nova. Aí você foi lá, demoliu a parede. E aí eu falei com eles, arquiteto não vale nada, né? Arquiteto, sonhos. Só uma demoliçãozinha, né? Vai ver. É só uma paredinha. Mas na hora, quando eu falei com eles viram muito sentido naquilo. Não, mas faz, a gente tá brincando, mas faz compensa, gente. E assim, quando eu fui lá, voltei lá pra gente poder fazer a produção, né, do espaço e tudo mais, porque a gente volta pra poder decorar, né, e etc. Quando eu voltei lá, gente, outra perspectiva de família. Que bacana, o engajamento deles, sabe, enquanto família, assim, mudou totalmente. E eles falaram isso pra gente também. O quanto a relação deles enquanto família melhorou muito, assim, né? Porque é isso, eu acho que essa interação dentro de casa não estava existindo, né? Passou a existir porque não era toda hora que todo mundo queria ficar na cozinha também esperando o outro cozinhar. Lógico. E aí hoje em dia eles cozinham, veem TV juntos, então tá tudo ali no mesmo ambiente, né? Então assim, muito legal. a neuroarquitetura ela vem muito para somar nesse aspecto, sabe? De trazer melhores relações entre as famílias também, né? E aí a gente vai fazendo isso através dos artifícios que a gente tem de embasamento científico e tudo mais. E também intuitivo, né? Porque o embasamento científico, ele tá ali trabalhando de forma mais generalizada. Mas quando a gente olha para cada pessoa, né? A gente tá consegue trazendo, identificar o que é. E aí, um gancho para cor também é legal, porque quando a gente fala sobre cor, lá no escritório pelo menos, a gente faz dessa forma. Eu pego e peço para o cliente buscar uma imagem da natureza que ele é apaixonado. Então assim, busca pra gente a imagem da natureza que te reflete enquanto pessoa. E aí cada um da família busca aquilo. A partir dessa imagem, a gente traz toda a paleta de cor e texturas que a gente vai também trabalhar no projeto. Óbvio que não ficamos limitados só àquilo, mas a gente se baseia muito nessa atmosfera que ele se sente confortável.
E aí a gente vai criando Legal. através disso. Que bacana. E aí, por exemplo, uma pessoa que... O azul, né? O azul e o verde a gente usa muito. Não sei se você tem também... Normalmente, até estudos comprovam que a cor preferida da maioria das pessoas é azul. Aham. Sei lá, 80 e tantos por cento fala azul, depois vem o verde. Aí por quê? Muito por conta Depois da eu explico natureza. também. Mas o azul é o mar, o azul é céu, o azul é o infinito. Aí o azul... Aí você vai Traz pras uma paz. você vai para as as lembranças religiões. Azul é boas. Nossa Senhora, azul é a cor que usava antigamente para representar rei. Tem uma série de coisas assim. É o firmamento, é a É estabilidade. muita também, coisa, né? Segurança. Então, você pensa no azul e já lembra. Então, quando você consegue identificar o que aquela pessoa precisa, não é porque eu gosto de azul que minha casa tem que ser azul. Exato. Não é isso. Você tem que entender o que ela precisa, não é o que ela gosta, né? Então, quarto de criança, eu faço muito quarto de criança. Se a criança é muito agitada, eu preciso equilibrar isso com cor, né? E ao contrário também, a gente pega criança muito depressiva, aí tem criança autista, tem com depressão, tem tudo, né? Hoje agora as doenças mentais estão muito evidentes, assim. Então a gente consegue equilibrar com cor, que é acho que vocês já tiveram aqui uma pessoa falando de cor que é muito interessante também. Que aí vem do quarto branco que a gente ia falar. O quarto branco, eu não estava trabalhando nessa época, mas o quarto branco é justamente isso que a gente está falando, é a ausência de cor. Mas o branco, e aí ele tem várias nuances, né? O branco, ele é paz, ele é tranquilidade, um monte de coisa, mas ele também é desespero. Enclausuramento, né? É aquela coisa sem saída, é de você estar sem perspectiva nenhuma. E aí, quando eles fizeram, quando eles fizeram o teto baixando, um quarto branco que o teto descia... livre. Você não lembra? Eu não sei que edição foi, Eu mas lembro, todo mundo tem ele pavor descia do de tal quarto fato branco. ou ele descia Ele com descia cor, de era uma fato. cor escura? Não, o teto Nossa, ele era móvel. E aí ele ia baixando. Então, essa sensação de medo, né? Eu não ficaria nem um segundo. Eu ia apertar lá o botão que tinha que apertar, porque eu não consigo. Eu sou claustrofóbica, eu não consigo. Mas aí você vê a cor interferindo. Se esse quarto fosse outra cor, o que ele passaria? Não sei, né? É interessante, porque quando a pessoa tem uma vivência determinada, né, na vida, assim, com alguma cor, que tem uma relação muito forte com uma cor. Vou colocar um exemplo. Por exemplo, a pessoa passou muito tempo com a mãe doente no hospital e aí acabou tendo, né, complicações e tudo mais, mas aí os uniformes eram azuis, né, ou o quarto era muito azul. A pessoa vai ter repulsa àquele azul. Então ela vai deixar de gostar do azul, assim como outras pessoas gostam. Inconscientemente, exato. Aquele verdinho clarinho, aquele azulzinho claro de Exato. hospital, ela vai olhar e vai se sentir... Aí é outro sentido que a gente tá falando. A que é o da emoção. referência É a muda dor. completamente. Né? Se Então, a você gente tem que sofrer um tomar muito assalto cuidado num com lugar, isso, numa floresta, a floresta nunca vai te trazer paz. Exatamente. Se você tem um trauma grande numa praia... Eu amo praia, eu me reconecto com a praia. Eu amo, é um lugar que eu realmente me sinto bem. Mas tem pessoas que não. Você teve um filho afogado, sei lá, tô falando hipoteticamente. Né? Então, por isso que a gente tá falando. Trabalha a psicologia, mas muito a história individual de cada um. Às vezes até uma notícia ruim que você recebe, você tá dentro de uma piscina, alguém vem e te fala, fulano morreu. Exato. Nossa, aquele ambiente ali, você tá dentro de uma piscina, um lugar que você gosta, mas aquilo ali já vai passar a ter uma outra conotação Pra gente, por causa da memória que não vai apagar mais. É indivíduo. Na verdade, a neuroarquitetura é indivíduo. É você entender o usuário daquele espaço. Que as combinações são infinitas. Sim. Mas você quando estuda a você psicologia para conseguir reconhecer quando você no estuda cliente. o suficiente para entender as demandas e conseguir acertar, né, conseguir projetar mais assertivamente, aí você teve tudo. Porque o que a gente projeta para acertar, né? Então, o nível de assertividade é o que a gente busca. É verdade. Se a gente puder trazer o que você conseguiu com esses clientes, de qualidade de vida, de mudar a saúde mental, quando a gente fala em criança, em processo cognitivo de aprendizado, às vezes um quarto organizado de criança faz o desenvolvimento dela melhorar e mudar completamente. Então, eu acho que o objetivo maior da neuroarquitetura é esse. Pelo menos para mim, o que eu
que eu busco estudando é tentar ser mais assertiva e trazer muitos benefícios para os clientes, né? Sim. Mas aí falando de cor, né, tem aquelas sensações que a gente sempre fala, né, de comércio, que é fast food, por exemplo, né, que a gente usa a cor, né, laranja, vermelho, que é para atiçar o apetite, né, para a pessoa ficar com fome, então ela entra no local, ela come, consome bem e ao mesmo tempo aquelas cores também incomodam, né? Porque você fica num ambiente todo cheio de vermelho, laranja, amarelo, né? Sim. Incomoda. Então, o que você faz? Você come bem e mete o pé, que você não consegue ficar dentro de um restaurante. Então, você faz exatamente o que o dono daquela loja quer. Que você entra, consome e saia rápido pra vir outra pessoa e consumir depois de você. Eu não sei se vocês sentem isso, gente, mas assim, quando eu vou ao Outback, na verdade quando eu ia antes, quando ele era bem escuro, porque ele passou por uma repaginação, e eu até passei nesse processo também de remodelação dele, porque eu fiz parte do projeto que deu essa encabeçada. Eu trabalhava numa empresa que fazia. E aí, assim, incrível, né? Porque como a iluminação, ela também estimula muito você a estar ali ou não estar, né? Teve uma vez que eu lembro até hoje, que eu não tava conseguindo enxergar o que eu tava comendo. É horrível isso. Eu tive que pegar aquela luminária e colocar assim, sabe? Porque você não consegue ver a comida. Ser aconchegante tem limite, né? A luz exato. baixa é aconchegante, mas você não enxergar também te dá sono, né? Não é pra dormir, depressão, né? Aconchegante. Não, porque assim, a luz mais baixa também é aconchegante, mas você tem que estar ali sem enxergar também. Mas é por isso que sempre tem fila, né? As pessoas ficam tão aconchegadas ali. Não vão embora mais tempo. Aí você tem que pegar uma senha de 13 lugares pra poder ficar ali. O McDonald's deu uma mudada, tirou as cores, né, primárias. O McDonald's tirou Mac, porque eu acho que agora eles estão com uma perspectiva mais de marrom café, creme, de querer que a pessoa fique mais Não, mas tempo. Outback ainda tá, porque eu peguei uma senha, meu amor. Não, eu passei o domingo esperando vou. aquela senha. Não, mas eu me tem recuso. Por que tá não lotado? Porque as nenhuma. pessoas ficam muito tempo realmente batendo papo, porque o ambiente é Muito, propício a isso. Não é Não, esse mas ele ambiente que ela mudou falou, de muito você a- comer e sair. Mas, por exemplo, o negócio Ele do mudou a McDonald's, iluminação. a gente vê uns memes, já viu? Aqueles memes, tipo, que o McDonald's era uma criança feliz e virou um adulto chato, já viram? É isso. Que o McDonald's lá atrás era todo colorido, tipo, feliz, e agora todo marrom, né? Tipo, um adulto chato. sim. Mas voltando lá ao Big Brother, eu acho que a comida, o racionamento também é um motivo ali de muita discórdia. Eu acho que eles Muita. investem muito nisso, né? Porque para o programa em si, acho que a discórdia é importante, né? Você Vamos comentar os ambientes do BBB? Eu acho importante. Não, porque eu acho assim, né, que as pessoas estão assistindo, elas não, como eu falei, né, na da minha dentista, as pessoas não sabem por quê. Por que que tem, né, assim, um quarto, né? A gente tem o quarto, acho que tem 2 quartos, né? Tem um cheio de... São 3 quartos, mais o quarto líder, né? Aí tem um que é todo de floresta, não Sim, vem? é Vocês uma lembram? floresta mais encantada, né? É, uma floresta Ele encantada. vem com uma perspectiva, eu acho que tentando trazer um pouquinho do resgate da natureza ali, mas eu acho que é muito pra conectar com o participante, sabe? Ao meu ver, a intenção é essa. De E meio que conectar com a dividir os história. grupos. Exato. Talvez. Né? Então ali Tribos. tem uma magia, mas ao mesmo tempo é algo mais adulto. Já o outro é todo rosa, colorido, né? Eu achei os Com cores quartos mais lindos. quentes. Eu achei os 3 quartos lindos pra proposta que é. Sim. Porque eu acho que essa coisa lúdica, mágica, que as pessoas buscam muito. Quando você liga a TV, você não quer ver um quarto contemporâneo. Exato. Você quer ver uma coisa bonita. Tem a coisa do desenho, da coisa da magia. Eu achei cenário. eles lindos. E é isso que eu tô falando. Eles são muito marcados. Em cor, em textura. Porque é pra você identificar que aquele participante está naquele quarto. Sim. E eu acho que tem essa identificação dos grupos, né? Ficou muito... Acho que nas últimas edições teve muito isso. Grupo Muito. do quarto, não sei o quê, grupo no quarto. E quando você tem um tema no quarto, você já busca tá personalidade. As pessoas, elas vão também nessa sensação, elas também vão se atrair, eu acho. Intuitivamente, né? Elas vão ali. E questão de sensação, assim, o que vocês acham que pensaram, sei lá? Eu acho que é uma forma também, assim, de tirar você um pouco da clausura na sua mente, né? De você sair um pouco daquele lugar, né? De trazer uma floresta, por exemplo. Quem é você numa floresta? Eu acho que, de repente, eles tentam despertar isso pra pessoa ter esse momento. Mas será que não é só pra confundir, não, a vida da pessoa? Eu acho que Você já pensa Big Brother gente, mal, né? Eu sou, eu penso. Não é um quarto que você vai ter na Assim, sua gente, aquilo ali parece uma arquitetura do mal, que é pra pessoa enlouquecer e bater em todo mundo. Mas se você olhar os quartos hoje,
você não tem muito essa percepção de uma coisa para as pessoas ficarem irritadas. Pelo contrário, eu achei os quartos de hoje eu em achei dia, os não. quartos muito bem feitos, assim, com essa sensação lúdica. Talvez uma pessoa que seja muito mal com a vida, esteja muito irritado, ele vai se sentir mal estando dentro de um conto de fadas. Sim. Talvez. Sim, verdade. Eu tô super irritada, querendo matar as pessoas, eu vou entrar e vou estar com gnomo, sabe? Vou estar com fadinha ali. Mas eu Vai te irritar. Talvez, Não quero, eu vou matar essa fadinha. Tira essa fadinha daqui, entendeu? A pessoa vai reagir de um jeito, né? Mas eu achei os Mas que quartos vai muito despertar bonitos. diferentes sensações, eu acho que o objetivo é esse. Exato. Cada um tem a sua reação. A sala eu não curto muito. Não sei qual o objetivo, mas não é uma coisa que eu falo, nossa, como eu tô elogiando os quartos, eu não elogio a sala. Sim. Sei que tem um propósito, né? Tá lá. Eu acho que instiga um pouco a disputa, não aquele sofá ali, tipo, não é meio que um trono, assim, vermelho. Eu não lembro da cor. eu acho sei que é o pra você azul, né? As lembrar, paredes de o repente, azul, bem dourado, forte, bem né? forte, tem uma um coisa bem sofazão medieval. vermelho, não é né? isso? Eu não lembro da cor do sofá. Eu acho muito E confuso. aí- A gente vai colocar a imagem. Muitos livros que... também, eles colocaram papel de parede imitando uma biblioteca ali em cima, né? A luminária é linda, por exemplo, que são folhas, eu achei muito legal. Tem um pé direito alto, que Bem desperta alto, também a criatividade. Pra Não você é tá ali, tão pra alto você quanto parece, não. dar uma viajada. Porque ali é a o cor, momento né? que faz a conexão com o mundo externo, né? É aquela sala ali onde o apresentador, né, dessa edição vai estar em conexão ali Sim, com o O que eu pessoal. achei da área externa é que Então- normalmente tinha jardim. Aí Há muitos anos que já é grama sintética que eles usam, mas tinha muita planta. E nessa edição, pelo que eu via, eu não vi muita vegetação. Não sei se você reparou. Eu não reparei. na área Ontem, externa, até não num momento que uma das participantes falou assim: nossa, é uma árvore de verdade. Tem, não sei o que, um pássaro, alguma coisa. Ela falou: gente, a gente tá na floresta. Ela ficou super feliz. que legal. Porque a plotagem, né, o adesivo que tem naquela parte toda de tapume que sobe É um tudo pouco fechadão, da casa. tudo fechadão. Você não tem. É. Você não vê um pedaço de céu? Não, Não, tem uma só- cobertura Ah, lógico que tem retrátil. céu, gente. Tem o Não, sol. tem uma cobertura retrátil que tá. fecha quando tem chuva. O tempo inteiro você tá vendo o céu, mas é tão alto que você não vê muito o entorno. E é pra você não ver mesmo. Mas ela viu uma árvore natural lá atrás, não sei aonde, e ela ficou super feliz. Falou: gente, eu tô no meio da floresta. Porque pelo que eu vi da casa, a parte toda ali agora do jardim é toda muito com desenho. É como se fosse mesmo uma coisa muito artificial. E não era. Antes tinha até paisagista lá, tinha jardineiro, porque era muito mais jardim do que agora. Se é um objetivo, qual é o objetivo? Eu não sei. Então, eles não trabalham mais, eu não sei. Mas isso não acho tão legal quanto eu achei os quartos, entendeu? A parte externa e a sala eu não achei tão, pelo menos pelo que eu vi pouco, né? Começou agora, mas eu não achei tão legal quanto lá dentro. Entendi. O banheiro, eu tava analisando o banheiro, assim, e parece que o banheiro já é um ambiente meio que acho que eles relaxaram, né? Pra pessoa meio descansar, pelo Tirou menos. cor, né? Não tem cor, eu acho. Não tem, e ele tá remete mais muito à neutro. natureza, você Isso, viu? Uma paleta bem terrosa. Se a grama e sintética vai funcionar em banheiro, Gente, eu não mas eu sei. acho que essa grama é uma pitadinha do mal ali, porque não tem como uma grama sintética no banheiro não gerar muitos problemas. Exatamente. Esse banheiro vai Verdade, ficar cabelo, um horror, e muito vai pouco grudar tempo, cabelo. E aí vão brigar, porque, né, um tem que limpar, o outro que foi, que fez, que sujou. É verdade. Aí vai ter fio dental que vai cair do lado da lixeira, e vai ficar Coisas que embanhada. não funcionam, né, no dia a dia. Exatamente. Ali Mas é em muito relação dia a de dia, cor, a pessoa tá 100% no dia a dia. Eu acho que é um ali, pouco de um muito refúgio distrai. ali, sabe? Assim, eu acho que você consegue. Tô estressada, vou pro banheiro. Exatamente, tô estressada, eu vou pro banheiro, pelo menos eu vou ficar olhar uma paredinha assim, uma madeirinha e vou dar uma relaxada. Não E sei. sabe Eu uma iria coisa pra lá, que eu eu iria percebo dormir. também, que já é uma coisa que eu já tinha visto em outras edições também. Eles não colocam tantos espaços pra você guardar roupa dentro do quarto. E isso dá uma confusão mental enorme, né, gente? Porque você imagina você ficar ali com a mala o dia inteiro, né? Abrindo, não sei o Se quê. você não poder se ou então ficar tudo organizar, né, entulhado. se estabelecer, Nossa, sentir esse Não, a cantinho é pessoa que é meu. organizada Isso é muito enlouquece. ruim. Eu Enlouquece. enlouqueceria, porque Enlouquece. quando eu olhasse a primeira coisa que tivesse em cima da minha mala, eu já ia dar um... Ah, que tipo. Exatamente. Você não Porque tem onde quem é guardar as organizado não E consegue você não viver sem reconhecer ter, exatamente, entendeu? isso aqui é o meu cantinho, Exato. entendeu? Minhas coisinhas estão aqui Até organizadas. porque Nossa, deve ser Muito ruim chulezeira isso, lá, né? Aqueles homens bombados com chulé. Eu me livre na casa assim. Eu não Mas vou é. aguentar. É.
Você já entrou lá, né? Você sabe. Muitas vezes a TV não transmite, né? Os outros. Uma chuleza, meu Deus do céu. E aí eu acho que também isso é proposital, né? Porque gera entretenimento. Exatamente. Na verdade, é um programa de entretenimento, né? É uma competição e tal. Eu acho que as pessoas chegam no limite porque elas são submetidas a... Eu acho que só de você estar num lugar são 26, com 25 pessoas que você nunca viu, já é caótico. que você não conhece, que você não tem afinidade, já é estranho. Disputando o prêmio. E né? você tá Que a longe da gravante sua família. Você tá sendo submetido a provas o tempo inteiro. Gente, é enlouquecedor você ter uma câmera olhando pra você. 3, a gente já Só que aqui termina nos rápido. lugares. Olha, na época que eu fazia, logo que a gente entregava, eu tava terminando a finalização de decoração, essas coisas, as câmeras já estavam em teste. Enlouquecedor. Porque eu faço assim, a câmera todas o tempo inteiro, em qualquer movimento seu. E é pro Brasil. Então todo, você né? é impossível você fingir durante o tempo inteiro. É impossível você lembrar que tem câmera o tempo inteiro. Pelo menos eu acho. Então, deve ser. Quando você junta tudo isso num ambiente que não é confortável para você ficar, cara, é um prato cheio para desequilíbrio mental. Sim. Porque não tem como. Você tá sem ver seu filho, aí você ainda tem comida escassa. Então, você não tem nada pra fazer. A pessoa com fome, não descansa. Você não tem um livro, você não tem um celular, você não tem uma televisão. Não se ocupa, né? Você Vai não fazer o quê? Vou falar mal da vizinha. Vou falar da mulher que deixou o cabelo na grama. Nossa, tô muito estressada. Vou jantar com uma amiga minha, vou ligar pra alguém, vou ver... E hoje em dia, a dependência da internet que a gente vive, né? A pessoa fica sem uma internet, sem um WhatsApp. Abstinência, daqui a pouco. Ainda mais o quanto de blogueira que tem lá, né? Tem um monte de influência. Não tem tanto dessa vez, já tem uns 6. Vai fazer o quê? Vai arrumar treta. Isso que é engraçado, que não é à toa que é o programa de maior audiência da televisão brasileira. É um programa que tem 24 edições. É o maior programa de captação de recursos da Globo. A quantidade de patrocínio, de tudo. Porque a gente, como ser humano, a gente tem interesse na vida alheia. Sim. Né? Então, a gente tá aqui vendo televisão, por isso que muita gente fala mal também, da gente tá vendo a pessoa falando lá de coisas que não interessariam ninguém. Coisas Talvez bobas. nem te interesse, mas você tá ali ligado, querendo saber o que aconteceu. E eu tô lá, assim, Yasmin Então, Brunet isso hoje falou um monte de palavra, adorei, me representou. Fiquei lá, gente, a Yasmin Brunet falou um monte de palavra, até mandei pro meu marido aí, ó, te representando. Adoro! Mas gente, o que isso me agrega? Nada. Né? O que eu tô aprendendo culturalmente? A gente tá aprendendo de neuroarquitetura, a gente tá aprendendo nada. Então, mas a gente tá rindo do outro. Tá, eu sempre gostei de ver, porque como eu participei, o que eu mais gostava era das festas, das provas e tal, eu vejo muito pra ver como tá, assim, eu gosto de ver. Eu disse, nossa, você vê Big Brother? Eu falei, gente, eu vejo Big Brother. Eu não sou pessoa louca de deixar de trabalhar pra ficar vendo Big Brother, mas eu vejo. Eu acho, inclusive, a equipe inteira maravilhosa, assim, eu acho que a competência da iluminação, do cenógrafo, do produtor de arte, a direção, gente, eu acho o Boninho um gênio, assim, eu acho ele maravilhoso, ele participa de todos os processos, assim, super envolvido, um cara que quer fazer bem, sabe? Quer fazer um programa acontecer de verdade. Então, assim, é uma qualidade muito grande de tudo. Se você olhar as festas, o capricho de tudo, as comidas são maravilhosas, cada festa. Se você olhar cada detalhe, os copos, né? Exato. Tudo tem uma... Você tem uma festa comida, japonesa, né? Eles contratam, tipo, um restaurante maravilhoso japonês que monta uma estrutura atrás e prepara a comida dos participantes. Tudo é muito caprichado, sabe? É tudo com muita qualidade. Então, dá um resultado de bom Ibope como tem, porque eu acho que é um programa bem feito. Gosto ou não, é um programa bem feito. Eu já até sinto, assim, que alguns anos atrás a pergunta era essa que você falou. Nossa, você vê Big Brother? Hoje em dia a pergunta é, você não vê Big Brother? Mas como assim? Sabe? Eu me sinto, assim, às vezes uma pessoa... Um ET. Porque as pessoas falam, você não vê? Como que você não vê? Gente, eu não ligo a televisão. Mas, então, eu acho que tomou uma proporção... Eu não vejo TV, eu só vejo Big Brother. Eu não vejo. Eu não ligo TV. Eu não vejo nem série, eu não vejo. Porque eu não tenho esse hábito. Eu tô sempre trabalhando, gente. Eu tô em casa, eu tô com o computador trabalhando. Só que chega nessa época de janeiro a abril, né? Mais ou menos. Eu tô vendo Big Brother. É o único programa que eu sento pra ver. Eu adoro. Temos uma fã de Big Brother. Quer dizer, ano passado eu nem acompanhei muito
não, tava bem chato, assim, mas esse ano espero que entregue tudo que tá prometendo. Quem assiste sabe o que esperar. Né? Você tá assistindo ali, não vou aprender nada. É isso que eu preciso dizer. Não é educativo. É pra relaxar, mas não é pra assim. ser educativo. Não é o propósito. Muito pelo contrário, não tem nada de educativo. Deseduca, né? Mas eu acho que a gente, enquanto neuroarquitetas, né, a gente consegue fazer uma correlação bem interessante pro nosso dia a dia também. Pro estudo do comportamento. Eu acho que Exato. serve pra estudo do comportamento. Total, né? eu adoro. Muito. É quase que um ratinho de laboratório ali, né? Você vê um a pouco. pessoa. Vamos testar, vamos ver o que ela vai fazer hoje. Totalmente diferente Exato. do que seria uma vida comum. E aí a gente não falou do quarto do líder. Eu não iria, vocês iriam? Não, eu sou louca pra ir, sou louca pra vir. Eu louca pra ir. Eu sou louca pra ir, só que eu sempre esqueço de me inscrever. Todo ano eu falo, ano que vem eu vou. Aí passa, eu esqueço. Quando começa, eu falo, não me inscrevi. Eu esqueço, gente, porque eu não Você tenho teria tempo. coragem? Eu queria. Eu acho que eu sou muito legal. A cara da Nath, pô. Nossa, eu ia ganhar muitos seguidores. Não, é porque assim, eu acho que eu... gente, pelo amor de Deus, imagina Mas fazer... é uma pessoa fácil de conviver, porque eu não sou. Então. Eu não iria, porque eu acho que eu sou uma pessoa... expulsa mesmo, sério. Não, então... Exatamente. Eu acho que eu seria legal lá. Só que agora, a gente analisando tudo, eu acho que eu daria uns piti lá. Eu daria uns PT lá, porque é muita informação. Mas imagina a gente entrar no BBB, eu como arquiteta, todo mundo vai ficar milionário, fazer as casas, todo mundo... Pô, eu quero entrar lá, gente. Fazer a casa de todos os... Eu quero, gente. Eu queria. Mas eu esqueço de me inscrever lá. A exposição. Mas eu iria. Me fadiga. Assim. Eu iria. Põe, a gente tá aqui. Depois gente, depois de 40 anos eu não ligo mais pra nada. Antigamente eu ligava. Agora eu não ligo mais, não. Não, você tem que ir desprovido de muita coisa. Tem, porque você não tá maquiado o tempo inteiro. Se você tá com a celulite, ela vai aparecer. O braço aqui vai aparecer. O cabelo não feito. Então, assim, você tem que estar 100% complicado. Eu acho que eu iria de boa. A gente não falou do quarto do BBB líder. Pode me contratar quando eu ficar famosa aqui no podcast. Falando do quarto do líder. A gente contratar, tá quase encerrando Não, já, mas vamos falar um pouquinho desse quarto do líder, então. Eu acho que aquele quarto ali, ele vai causar um BO. Não, aquele quarto bizarro. Olha... Aquele quarto, gente. É o do piso. A gente até falou, mas eu acho que a gente pode entrar mais nele. Fala. Não, porque assim, eu vi que ele tem muita informação com aqueles quadradinhos, né? No piso. Piso quadriculado, preto e branco. Que já dá uma estabilidade. Sai da cama achando que você vai cair. E aí foi o que a Cris falou. Ele no piso, ele é um quadriculado mais orgânico. Ele faz umas ondas, assim. É meio que pra você... Meio pra você ficar de ilusão de ótica. Exatamente. Exato. Então, dá uma justamente pra você ficar... porque a liderança você acha que você chegou no topo, né? Você é o rei da parada toda, mas não é bem assim. Exatamente. Então você tem um piso ali pra te mostrar que você não tá tão seguro. Exatamente. Semana que vem você já não é mais, você pode estar na Berlinda, inclusive. Será? Será que você vai ser tão... Será? Mas ele é bem... Os líderes, eu lembro de outros, assim, eram bem tranquilos. Exatamente. Por isso que quando eu falei desse quarto, eu não sabia que era do líder. Eu fiquei até... Eu falei, normalmente é o quarto do líder, as pessoas... É mais pra, ficar mais tranquilão, né? Ali isolado, mas esse Nossa, não. poderia não ser um refúgio, né? Exato. O mínimo que eu tenho pra minha saúde mental era que, ganhei o líder. Assim, é uma conquista, né? Então tem foto da família, sempre tem foto da família. Mas agora eles têm aquele tabuleiro lá com os bonequinhos de todos os participantes, que é pra causar intriga mesmo. Mas o quarto do líder tem comida boa, né? Tem bebida, tem comida boa, né? Porque a pessoa tem um monte de potinho de comida, de coisas diferentes, tem um frigobar. Podia ser uma decoraçãozinha. Mas eu acho que eles querem ir nessa eles querem treta. Não se sinta tão confortável assim. Ano passado flopou, né? Tá meio chatão, pode não ter nada a ver, mas é a minha leitura. Gente, é isso. Eu tô muito animada. Hoje eu vou ver de novo. Então é isso, né? Pois é. Passou rápido. A gente queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Primeiro programa do ano, tá? Sim. Que honra. Uma honra receber vocês aqui. Foi uma delícia o papo. Vocês gostaram? Passou rápido, não passou? Dá pra conversar mais. Tem muita coisa ainda pra gente falar. Não, esse assunto é... Neuroarquitetura tem muita coisa. A gente pode depois... Tem muita coisa. É porque a gente falou também um pouco de BBB, porque tá em si, né? E de repente, quando sair o campeão, a gente pode, né, voltar pra discutir o que aconteceu nesse analisar o comportamento. O quanto essa neuroarquitetura influenciou nos resultados. Vamos, acho uma boa. Que bom que vocês gostaram, que bom que as pessoas estão se interessando por neuroarquitetura, acho muito legal. Tô feliz de estar estudando. Também não sabia que a Natália tão bem
tinha se formado, enfim, tá uma estudiosa nesse assunto, que eu acho que é muito bacana pra gente, pra todo mundo, pra todos os profissionais. Então, todo mundo tem a ganhar, né? tem. Muito. E a arquitetura é isso, né? É interdisciplinaridade. Porque ela traz isso mesmo, né? Quando a gente estuda o ser humano, a gente está estudando psicologia também, a gente está estudando a neurociência, a gente está estudando a geografia do lugar, né? Também entendendo ali quando é urbanismo, por exemplo. A técnica, né? Exatamente. Tudo, né? Muito E abrangente. no fim disso tudo, como fazer a diferença na vida das pessoas. Exatamente. Isso é muito legal. Sabe uma curiosidade? 90% do nosso tempo a gente passa em espaço construído da vida. Exatamente. Verdade. Então, se esses espaços construídos não estiverem contribuindo pra gente de forma positiva, toda a nossa vida desanda. Então, isso é muito engraçado, porque você tem aproximadamente 93% aí entre casas e veículos, né? Espaço que você também tá fechado. Trabalho. Então, a gente tem que se atentar a isso, né? Como que você melhora a vida das pessoas através dos espaços. E que responsabilidade grande é essa, né? Enorme, né? Mas que bom que as pessoas podem contar com a gente. Sim. É uma deliciosa responsabilidade. Exatamente, é bacana. Com certeza. Então é isso, né? E a gente queria agradecer a você que esteve conosco aqui até esse momento, que curtam, compartilhem, comentem. Gente. Sigam essas arquitetas Engajar, maravilhosas. Fala aí o arroba de vocês. Né? Gente, Não, mas vai fala, mas vai fala. voltar. gente, tô com o Instagram hackeado. É @luventura.arquiteta. Já anota aí, depois a gente vai lá e segue. O meu é @Natália Bastos com Y, tá, gente? Natália. Natália. Onde é o Y? Natalyi. Sem H, sem Sem H, sem nada. O Lia, que No é- lugar do I, coloca o Y. Foneticamente me Bastos.arquiteta. achará. E É isso, e sigam a gente lá nas redes sociais, @arquipodtudo, @arquipodtudo. Sigam os nossos patrocinadores, né? também. Delano Niterói, Vilarejo Conceito, Mendonça Construções. E até o próximo episódio. Isso mesmo. A gente tem outras plataformas também, né? É verdade, em todas elas. Deezer, todas elas. Que a gente que sabe todas. Débora sabe. TikTok. Então É, isso. tudo. Sigam a gente lá. Beijo Um beijo, grande. até a próxima. Até a próxima. Feliz Ano Novo!